Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula a proposta é trabalhar traumas e obstetrícia. Nós sabemos que é um agente muito comum, né? Os traumas que acontecem nas emergências obstétricas. Se você for nas emergências, nos hospitais que atendem obstetrícia, os principais traumas que acometem as mulheres geralmente estão relacionados com acidentes e quedas, né? E também por armas de fogo. Então, são os principais agentes, né? E o que são esses traumas? O trauma ele consiste em uma lesão que pode variar de extensão a intensidade, né? E pode ser de gravidades variáveis e podem ser por diversos tipos de agentes, como físicos, químicos, elétricos, que pode ser de forma acidental ou não provocar danos e perturbações locais sistêmicas. E isso aí não é uma coisa nova, né? Sempre existiu as quedas, os traumas, mas claro que antigamente era muito mais raro acontecer, né? Principalmente porque a mulher ficava mais em casa. E hoje não, né? Com a modernização, esse fenômeno ficou muito mais frequente, né? E tem engrossado as estatísticas de morbidade e mortalidade em mulheres grávidas. E assim, os acidentes automobilísticos, armas de fogo e queda, claro que são os principais fatores que podem estar levando a essas internações. E assistência? Como é que a gente vai fazer para dar uma assistência adequada a essas grávidas? A primeira coisa, no momento do acidente, você vai fazer a avaliação dessa mulher, você precisa saber se ela está grávida ou não. Esse é o primeiro passo. E aí, como é que você vai estar investigando? Como é que você vai saber se ela está grávida? Né? Claro, verificar se ela é uma paciente que está em idade fértil, se ela tem um aumento desse volume uterino e se ela tem consciência, se ela sabe que está grávida. Esses seriam os primeiros passos a serem achados no momento após o acidente, no momento da tua assistência. E existem alguns dados, né, que favorecem, que te ajudam a examinar essa mulher e saber aproximadamente qual é o período de gravidez dela. E esses dados passam principalmente pelas alterações anatômicas que essa mulher passa durante esse período. Por exemplo, uma mulher que está até 10, 12 semanas de gravidez, o seu útero ainda está dentro da sua pelve. Ou seja, não tem como, a olho nu, nós observarmos se essa mulher está grávida ou não. Só através de exame de gravidez, exame de ultrassonografia. Já a partir de 12ª semana, esse útero começa a sair da pelve e começa a entrar na área abdominal. E a partir daí, sim, já é possível detectar a gravidez. E aí, para determinar o período dessa gravidez, como é que a gente pode perceber pelas alterações anatômicas? Bom, se o útero está sobre a sínfise púbica, está começando a sair da pelve, entrando no abdômen, está aproximadamente com 12 semanas de gravidez. Se esse útero está um pouquinho mais acima, entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical, ela está com aproximadamente 16 semanas de gravidez. Se este útero está sobre a cicatriz umbilical, este útero, essa gravidez está de aproximadamente 20 semanas. E a partir daí, sempre a gente conta 1 centímetro a cada semana. Essas informações são válidas para quem faz pré-natal, para quem acompanha mulheres no pré-natal. No momento que você recebe essa mulher, você avalia esse abdômen dela, você já tem uma noção de qual a idade gestacional que está se tratando. E a mortalidade materna? A morte de uma mulher vitimada por trauma, ela geralmente ela não entra nesse cálculo de mortalidade materna. Houve uma morte materna, mas ela não entra nos números da mortalidade materna. Esses óbitos são classificados como morte materna não obstétrica, ou seja, não tem uma relação específica com os problemas da gravidez, que a gente vai falar em aulas futuras. Está relacionado a uma morte não obstétrica. Bom, e a gente sabe que nessa área, principalmente traumas obstétricos, existem poucos estudos. Até para confeccionar essa aula, nós tivemos dificuldades pela escassez que nós temos em estudos.
Então, assim, se você for fazer um levantamento nas bases de dados, você vai perceber o quanto é escasso o número de estudos em relação a traumas obstétricos, principalmente no Brasil. Eu localizei alguns estudos, né, traçando mais ou menos um perfil desses acidentes, dessas mulheres que passam por essas situações. Bom, a maioria delas, nesse estudo, mostra que era em torno de 23 anos, né? A maioria estavam no segundo trimestre de gravidez, em média 21 semanas. O trauma mais acometido foi o trauma abdominal fechado por acidente automobilístico, principalmente. Aí a gente percebe como o automobilístico é um fator importante nos traumas obstétricos. E em relação à mortalidade materna, né, 11% dos casos envolveu um choque hemorrágico, ou seja, nos casos em que as mulheres morreram, 11% delas estavam relacionadas com o choque, né, com a hipovolemia. No que se relaciona à morte fetal, né, 30% evoluíram a óbitos, os fetos, sendo que 37% destes foram provocados pela morte materna. Então é super importante que a gente dê estrutura para a mãe, né, no momento desse de choque, porque você conseguindo evitar a morte da mãe, é muito mais fácil para cuidar desse feto. Quando a mãe morre, né, geralmente acaba o feto também morrendo. Então, assim, a vida do feto depende fundamentalmente da vida da mãe. Então, essa assistência materna ela é fundamental. E a principal causa de mortalidade fetal envolveu principalmente o descolamento da placenta. No momento que há aquele choque, que há aquele trauma, a primeira coisa que geralmente acontece é o descolamento da placenta e aí esse bebê fica sem circulação fetal, fica sem nutrientes, sem oxigenação e esse bebê acaba vindo a óbito por conta desse descolamento de placenta, que é uma das principais causas de mortalidade fetal nos acidentes, nos traumas. Em outro estudo do Fraga et al., ele cita também que vítimas de trauma abdominal grave submetidas à laparotomia na cidade de Campinas entre 1990 e 2002 mostra que 46% dessas mulheres tiveram algum trauma abdominal penetrante produzido por arma de fogo, com metade dessas pacientes apresentando lesão uterina. Esse estudo já mostra um outro lado, né, a questão da violência, né, com armas de fogo, mostrando que 46% dessas pacientes tiveram algum tipo de trauma abdominal penetrante com arma de fogo. E a metade dessas pacientes apresentam lesão uterina. Ou seja, no momento que há esse trauma, há essa perfuração do abdômen e há uma perfuração uterina, claro que as complicações para o feto são bem piores. Em todos os casos nos quais houve lesão uterina, os fetos morreram. Então você percebe que quando há perfuração uterina, a possibilidade de manter esse feto vivo diminui bastante. E na maioria desses casos não houveram morte materna, né? 30% houve óbito fetal. Então você percebe o quanto é grave essas lesões abdominais, principalmente por arma de fogo, quando perfura o útero para os fetos, para o bebê. O trauma e a gravidez. Bom, há muita similaridade entre um atendimento a uma mulher grávida e um atendimento daquela mulher não grávida. Praticamente são os mesmos, aquele ABC da ressuscitação é o mesmo, né? O ABC do atendimento nas emergências. Algumas diferenças devem ser ressaltadas, como, por exemplo, a mulher grávida, claro, ela tem um volume abdominal maior, né? Ela tem uma ocupação desse útero na pelve e as vísceras elas se encontram relativamente protegidas. Então você tem um abdômen, você tem um volume de útero e toda uma proteção desse útero, e por trás desse útero você vai encontrar as alças intestinais, as vísceras, e esse útero acaba sendo um fator protetor durante a gravidez para essas mulheres. Então o útero na verdade seria aquele pelotão de frente, aquele para-choque da mulher. E claro, o bebê, né, intraútero acaba sendo o primeiro afetado. O útero como proteção para a gestante e mortal para o feto. Era isso que eu vinha falando anteriormente. Né? Pela mulher ter esse volume abdominal com o útero, né, ele exerce um efeito protetor
sobre as vísceras dessa mulher. Então, ele acaba protegendo os órgãos internos dela. E esse fato explica o menor risco materno e o pior risco fetal nos acidentes penetrantes, principalmente durante o segundo e terceiro trimestre da gestação. É claro, né, se você tem aquele, como eu falei anteriormente, né, aquele para-choque que é o útero, que é o líquido amniótico, que é um bebê dentro do útero, vai proteger a gestante, mas em compensação ele vai estar expondo muito mais esse feto. Nos traumas abdominais fechados. Nesse tipo de trauma, o traumatismo fetal ele é menos comum, né? Por quê? Porque vai haver uma proteção pelo líquido amniótico. Então, como a gente sabe, a parte anatômica, nós temos o miométrio, nós temos as membranas que envolvem o útero e temos que envolve o feto, e temos também o líquido amniótico, né, que vai estar protegendo esse feto nos impactos que houverem. Então, nos traumas fechados, normalmente esse acometimento do feto ele é menor. Nos casos de acidente automobilístico, a ocorrência de descolamento prematuro de placenta está associada à gravidade do acidente e à velocidade do veículo. Então, é bem proporcional. Quanto maior a velocidade do veículo, quanto maior o impacto, né, quanto maior a desaceleração, maior a possibilidade de um descolamento de placenta. Então, aí, como eu já falei anteriormente, também o descolamento de placenta é um grande problema para a manutenção da vida desse bebê. Nesses traumas fechados, né, há a parede abdominal, há o miométrio, há o líquido amniótico, que protege o feto parcialmente contra golpes, né, desacelerações, compressões súbitas, esmagamento, descolamento de placenta. Então, ele vai estar, né, na verdade, protegendo, né, nesses traumas fechados, tem todo esse sistema de proteção do bebê. Nos traumas abertos, perfurantes, claro que a situação é diferente, né? Você não vai mais ter esse líquido amniótico para estar protegendo o bebê e, né, pode ter lesões diretas ao bebê. Segundo o autor Bergeron, ele cita que há dois tipos comuns de traumas que podem ter significados perigosos para a mãe e para o feto. Aqueles provocados por objetos contundentes e por objetos penetrantes. Então, são dois tipos de traumas muito perigosos, principalmente para o bebê, quando há uma penetração desse útero e dessas camadas protetoras, né, do líquido amniótico. O trauma abdominal contuso ele é causado mais frequentemente por veículos motorizados, seguidos por queda, né, agressão direta sobre o abdômen, hemorragias retroperitoneais graves secundárias a trauma. Esse tipo de trauma acomete principalmente mulheres grávidas do que as não grávidas, né? Por quê? Porque o tamanho abdominal da mulher grávida é maior e acaba, como eu falei para vocês, sendo o principal alvo no momento do acidente, aquele abdômen maior. O intestino da mãe, geralmente, ele é pouco afetado nesses traumas abdominais pela questão da proteção do útero em relação às vísceras. As lesões cranianas do feto, né, são comuns acontecerem essas lesões, e o trauma direto no feto ele não é tão frequente, principalmente por esses fatores de proteção. Nós temos o miométrio, temos as membranas e temos o líquido amniótico, que protege esse trauma diretamente aos bebês. Traumas por arma de fogo também tem uma incidência de lesão fetal muito alta, né, chega a 60% a 90%. Então, assim, quando há um projétil que ele atravessa essa região aí, normalmente acaba afetando esse feto, esse bebê, e acaba tendo uma mortalidade maior. A mortalidade materna geralmente é menos frequente nesses casos, é possível fazer uma laparotomia, fazer uma correção, né? Mas normalmente com o feto, né, as lesões elas acabam se agravando muito mais, e a taxa de mortalidade nesses casos de lesões fetais por arma de fogo, ela acaba sendo muito mais letal do que para a mulher. Agora falando sobre os acidentes, né, os traumas por queda. A gente sabe que é muito comum, né, as mulheres se envolverem em algum tipo de acidente, domésticos mesmo, às vezes no banheiro, acaba escorregando, né, pisos lisos, com água nele ou com sabão, a mulher vai e derrapa nesse piso e acaba vindo a
sofrer esse acidente, acaba se machucando, acaba machucando o seu abdômen e muitas vezes acaba também levando à morte, principalmente do bebê, né? Então é a segunda principal causa de trauma fechado em gestantes, né? Então é importante as quedas. A gravidade da lesão dependerá principalmente da força desse impacto que a mulher sofre, que esse abdômen sofre, né? E as quedas elas podem ser provocadas apresentando fraturas pélvicas, fratura de extremidades, lesão de cabeça, trauma da medula espinhal. Então ela pode trazer algumas consequências, principalmente ósseas, para o corpo. E além, claro, das consequências para o feto, para o abdômen. E nós temos que ter atenção nessa queda para quê? Para a altura que foi, né, essa queda, se foi de uma altura considerada alta ou não, a capacidade de interromper essa queda, se essa mulher conseguiu, né, se defender da queda, a superfície que ela caiu. Geralmente essas gestantes caem em cima das nádegas e não sobre o abdômen, porque elas tentam se proteger e proteger a barriga nas lesões. Então acaba que normalmente nas quedas, normalmente as mulheres conseguem proteger essa área abdominal. E a avaliação no atendimento à gestante, né? Bom, nós já vimos os fatores principais, né, que ocasionam esses traumas, e agora vamos fazer uma avaliação da assistência a essa mulher, a assistência a vítimas de traumas. Nós temos que ter prioridades nesse atendimento de traumas, né? Então vocês já viram lá o ABC da reanimação, né? Então na mulher grávida praticamente é a mesma assistência, né? Ela requer um acesso rápido às lesões, principalmente se tiver sangramento, né? Precisa conter esse sangramento. Existem, todavia, algumas peculiaridades que a gente precisa ter na mulher gestante, diferente daquelas não gestantes. Como, por exemplo, levar em consideração que há uma outra vida ali, há a presença de um feto. E também alterações anatômicas e fisiológicas que ocorrem durante a gravidez. Então, por exemplo, se essa mulher tem um trauma interno, tem um choque hipovolêmico interno não visível, normalmente ela leva tempo para se perceber esse trauma. Já o bebê, ele sente de imediato. Você pode ter uma perda do bebê sem perceber que essa mulher está com hipovolemia pelas alterações fisiológicas específicas dessa gestante. Essas modificações podem interferir na avaliação do estado hemodinâmico e retardar o estabelecimento das medidas corretivas. Ou seja, há uma uma dificuldade de identificar imediatamente alterações hemodinâmicas nessa mulher, principalmente com traumas internos. A perda volêmica pode ocorrer em grande quantidade sem expressão clínica, ou seja, essa mulher não apresenta os seus sinais vitais clínicos, alterações que mostrem essa perda de sangue, principalmente, que essa mulher está tendo. Então isso aí acaba dificultando o nosso diagnóstico, porque você não consegue identificar esse choque hipovolêmico inicialmente. E quais são as complicações que esse trauma pode trazer para essa gestante? Principalmente o risco de aspiração, uma hiperventilação, hipovolemia com anemia e também em alguns casos pode vir a desenvolver a eclâmpsia. Se essa mulher já tem uma pré-eclâmpsia durante a gravidez, o trauma, o acidente pode levar a essa mulher a desenvolver a eclâmpsia, que seria a crise convulsiva, né, no final da gestação. Quais são as prioridades que nós temos que ter nesse atendimento? Então, eu já iniciei no slide anterior essa prioridade, mas na paciente grávida, traumatizada, é basicamente as mesmas prioridades de uma paciente não grávida, de uma paciente, né, que não esteja grávida. Aí, quais são as sequências que nós temos que ter? Principalmente, preocupação com as vias aéreas, manter essa respiração e essa ventilação, verificar se está havendo essa respiração, se já não houve uma parada cardiorrespiratória, fazer uma proteção da coluna cervical, circulação com controle de hemorragia. Então, a gente vai estar verificando como é que está essa circulação dessa paciente, se tem pulso, se não tem, e se há uma hemorragia, tentar fazer o controle dessa hemorragia, verificar o grau de consciência dessa paciente,
o estado neurológico dela e a exposição com a prevenção da hipotermia. Deve ser feito também o exame físico após o equilíbrio dessas funções vitais. Aí a gente vai fazer o exame físico da cabeça aos pés e fazer, principalmente, identificar politraumatismos, problemas relacionados, né, que podem complicar a vida dessa paciente, além de estar avaliando sempre os sinais vitais dela. Apenas deve ser iniciada a avaliação secundária, ou seja, aquela já dentro, geralmente, de uma estrutura maior de atendimento, após as medidas de reanimação tiverem sido adotadas e se houver uma normalização dessas funções vitais. Então, a prioridade é normalizar as funções vitais. E a partir daí, você parte para o segundo momento de avaliação. Procurar o mecanismo do trauma, tentar determinar quais os danos que foram causados, né? Então, identificar que trauma foi esse, onde ele pode ter feito as lesões, se foi em abdômen, se foi em outras áreas do corpo. Instalar a oxigenoterapia assim que for possível, né? Principalmente porque, como nós falamos, tem uma outra vida, qualquer trauma aí pode dificultar a oxigenação do bebê, então a oxigenoterapia é importante nesse momento. O perigo maior para a mãe e feto está relacionado principalmente ao sangramento que pode levar ao choque. Então o choque hipovolêmico ele é muito complicado, principalmente para o feto, né? Claro que para a mãe também é complicado, mas o feto de imediato. Na prevenção do choque materno, o feto estará sendo beneficiado. Então, se você consegue conter aquele choque hipovolêmico na mãe, claro que você está beneficiando diretamente ao bebê. Então, o cuidado sempre é prioritário, claro, para a mãe. Você estabilizando a mãe, automaticamente a possibilidade de vida do bebê é muito maior. E aí, com o bebê, nós precisamos estar fazendo o controle do BCF, né, que a partir de 12 semanas você já consegue fazer uma auscultação desses batimentos cardiofetais através do sonar Doppler. A frequência cardíaca fetal ela varia de 120 a 160, a frequência normal. Se você faz uma ausculta com um BCF abaixo desse valor ou acima desse valor, ou seja, abaixo de 120 ou acima de 160, pode estar trazendo sinais de sofrimento fetal, ou seja, alguma coisa aconteceu com esse bebê, pode ter sido um deslocamento prematuro de placenta, pode ter sido outros fatores aí que estão levando esse bebê ao sofrimento fetal. Em uma parada cardiorrespiratória traumática, em uma paciente grávida, não se pode esquecer que há também outra vida no seu interior. Então, a gente nunca pode esquecer que existe um bebê ali dentro. Então, nessa parada, vai ser reanimada essa mulher, mas sempre tendo em vista também que há um bebê ali dentro. Pode não ser possível o salvamento de ambas as vidas em algum momento, né, em algumas situações, e por vezes, né, no caso da morte materna, algumas vezes é possível fazer o salvamento do feto, né, em algumas situações específicas. Todas as tentativas de ressuscitar a mãe devem ser iniciadas no local e mantidas durante todo o transporte. Então, essa mãe deve ser ressuscitada e mantida essa oxigenação até chegar no ambiente hospitalar. Uma boa ressuscitação cardiopulmonar e a ventilação com oxigênio a 100% pode manter o feto vivo mesmo após a morte biológica da mãe. Ou seja, essa mãe acaba tendo uma lesão cerebral, acaba tendo uma morte cerebral, mas você consegue manter esse organismo da mãe até a retirada do bebê. Então é possível, né? Agora, claro que tem que ser uma equipe treinada, tem que ter material suficiente e principalmente um ambiente para fazer essa retirada do bebê ainda em tempo hábil. Os princípios da ressuscitação são os mesmos que para o paciente não grávido. Já falei um pouco sobre isso aí, né? Essa paciente deve ser desfibrilada se for necessário. Os fármacos, geralmente, eles são os mesmos utilizados pela mulher não grávida, são as mesmas medicações. No caso, se for preciso preparar essa mulher para cesárea de emergência, né? Se prepara o ambiente para que esse feto seja atendido o mais rápido possível. E apenas deve ser interrompida a gravidez com um feto inviável, quando o útero interferir no tratamento das lesões maternas.
Nesse caso, deve ser levado em consideração as circunstâncias que precipitaram a parada cardiopaterna. Então, temos que eleger prioridades nesse atendimento da mulher e ao bebê vítimas de traumas. Uma coisa importante, sempre a gente avaliar a idade gestacional para verificar essa possibilidade de sobrevivência fetal. Quanto menor a idade gestacional, menor a possibilidade de sobrevivência. Quanto maior a idade gestacional, maior a possibilidade de sobrevivência desse bebê. Nós sabemos que o bebê prematuro, principalmente abaixo de 30 semanas, 28 semanas, a possibilidade de sobrevida dele é menor que um bebê com uma idade gestacional mais avançada. Então, é diretamente proporcional. Quanto maior a idade gestacional, melhor a possibilidade de sobrevivência desse bebê. Outra situação também, o intervalo entre a parada cardíaca, que a mãe teve, e o nascimento desse bebê. Então, quanto menor esse intervalo, maior a possibilidade, maior a chance desse bebê sobreviver. A disponibilidade de material e pessoal treinado para o atendimento do recém-nascido também é super importante para o atendimento imediato e para salvar esse bebê. E a ressuscitação neonatal também deve ser sempre buscada para tentar, evitar esse óbito. Em resumo, como é que deve ser a assistência no trauma de uma mulher grávida? Basicamente, praticamente a mesma de uma mulher não grávida. Manter a ventilação, circulação, volemia, sinais vitais e, no caso de eclâmpsia, também entrar com as medicações específicas, como o sulfato de magnésio, para conter as crises convulsivas. Mas, no geral, as assistências são muito semelhantes. Claro que aí você já tem também que se preocupar com a verificação do BCF, a questão abdominal, Então, acrescenta mais alguns dados nessa avaliação. Mas, no geral, o ABC da reanimação são os mesmos. O exame ginecológico dessa mulher vítima de trauma, claro, em um segundo momento ele deve ser completo. A presença de contrações uterinas sugere um trabalho de parto prematuro. Então, se você chegou no ambiente, faz o exame dessa mulher, percebe que ela está com contrações. Então, é possível que ela tenha entrado em trabalho de parto prematuro e, possivelmente, esse bebê está a caminho. E aí vai depender muito a vitalidade desse bebê e da idade gestacional dessa mulher. As contrações uterinas tetânicas, quando acontecem, associadas a sangramento vaginal, podem induzir também que essa mulher esteja com um descolamento prematuro de placenta. Então, se há contrações tetânicas e se pode haver principalmente algum tipo de sangramento, a gente pode estar sugerindo esse descolamento prematuro. E aí, se houve esse descolamento prematuro, a assistência tem que ser de imediata para tentar salvar a vida desse bebê. Alguns sinais de alarme que são importantes a gente ficar atento, principalmente a irritabilidade uterina, que pode estar indicando um descolamento, uma diminuição da altura uterina, que também pode estar indicando essa questão do descolamento, uma descida dessa altura uterina. O sangramento vaginal também pode ser um indicador importante. A presença de líquido amniótico na vagina também pode indicar que teve um rompimento de bolsa. E acelerações da frequência cardíaca fetal, ou seja, uma alteração do BCF alteração tanto para mais quanto para menos pode indicar um sofrimento fetal. Então, são sinais importantes que nós temos que ter durante a avaliação dessa paciente grávida vítima de trauma. Alguns exames diagnósticos também podem ser importantes no segundo momento, para nós termos mais certeza do que houve da situação real daquela mulher e principalmente daquele bebê, se ele está vivo, se ele está morto, como é que se dá essa questão aí. Vamos começar com os exames radiológicos. A ultrassonografia pélvica ela pode ser usada para detectar os batimentos cardiofetais, a localização da placenta, principalmente lá no comecinho da gravidez. Pode confirmar o diagnóstico de ruptura uterina, caso aconteça, ou de descolamento de placenta. São casos graves, têm que ser atendidos em emergência. A execução dos exames radiológicos, quando estritamente necessário, não deve ser evitada. Então, tem que avaliar nessa questão os riscos e benefícios.
O benefício daquela radiação naquele momento é maior do que o risco que traz ao bebê. E a gente sabe que os riscos dessa radiação se referem principalmente ao início da gravidez. Se essa mulher já está no final da gravidez, os riscos dessas radiações são muito menores. Aproximadamente 30% da radiação absorvida pela mãe ela é transmitida ao feto, tendo efeito cumulativo. Quanto mais procedimentos a mulher fizer, mais ela pode ter problemas de acúmulo de radioativo e, se for no início da gravidez, por exemplo, trazer algum problema para o feto. Os riscos teratogênicos ele é maior durante a organogênese, ou seja, no primeiro trimestre da gravidez. É onde há maior risco no uso de raio-x de modo geral. E a laparotomia exploradora, quando que ela pode ser necessária, Quando a laparotomia exploradora está indicada, o feto geralmente tolera bem a cirurgia e a anestesia, desde que a oxigenação materna e a perfusão uterina sejam satisfatórias. Então, se há um trauma abdominal, há necessidade de fazer uma laparotomia exploratória desse abdômen, geralmente o feto tolera bem as medicações, o procedimento e tudo mais. A realização da laparotomia para o tratamento de lesões traumáticas não implica necessariamente em cesárea. Você pode fazer uma abertura desse abdômen, tratar as lesões abdominais sem, a priori, fazer a cesárea. Então vai depender muito da idade gestacional dessa mulher, claro. Se ela está numa idade gestacional onde esse bebê não suportaria sobreviver fora desse útero, é melhor que se mantenha lá dentro. O tratamento do feto, o melhor tratamento para ele qual é? É prover um tratamento adequado para a mãe. Então esse feto depende 100% dessa mãe. Então você tratando bem dessa mãe, você vai estar tratando automaticamente do feto. E claro, nos casos de parada cardiorrespiratória da mãe, essa mãe deve ser reanimada, esse BCF do feto deve ser monitorado intensamente, suspeitar de lesões fetais quando acontecer alterações importantes do BCF, sangramento vaginal, descolamento da placenta, dor à palpação uterina, rotura uterina e quando essa mulher entrar em trabalho de parto. Então, a gente deve estar suspeitando de possíveis lesões fetais nessas situações aí. E quando a mulher acaba tendo a parada cardiorrespiratória e não se consegue reanimar essa mulher. Então, a decisão de fazer um parto cesáreo ela é complexa, vai depender da equipe, do momento, de treinamento dessa equipe e do ambiente que ela está inserida. Deve-se levadas em consideração as circunstâncias que precipitaram essa parada, a idade gestacional desse bebê, a possibilidade de sobrevivência fetal, que está relacionada diretamente à idade gestacional, o intervalo entre a parada da grávida e o nascimento. Então, esse intervalo, quanto maior o tempo, pior o prognóstico fetal. Principalmente acima de 15 minutos, a possibilidade de dano cerebral é muito grande, a possibilidade de consequências fetais são muito grandes. E a disponibilidade de material pessoal treinado para o atendimento do recém-nascido. Claro, para fazer uma cirurgia perimorte dessa aí, com o paciente já em óbito, é necessário habilidade, é necessário correr contra o tempo para tentar salvar a vida desse bebê. E, de um modo geral, há poucos dados para dar suporte para uma cesárea perimorte na gestante com parada cardíaca por hipovolemia. O sofrimento fetal pode estar presente mesmo na gestante hemodicamente normal e progressiva instabilidade materna que compromete a sobrevivência fetal. No momento da parada cardíaca por hipovolemia, o feto geralmente já sofreu hipóxia. Então, aquela questão que eu falei para vocês, a fisiologia materna, ela encobre principalmente a hipovolemia materna e acaba levando uma hipóxia fetal precoce por conta de não se saber que essa mulher está entrando em choque hipovolêmico. O nascimento que ocorre após 15 minutos da morte materna geralmente apresenta graves sequências neurológicas e aqueles bebês que nascem nos primeiros 5 minutos da morte materna geralmente são bebês vivos, saudáveis e sem sequelas que possam complicar a sua vida futura. Para os recém-nascidos que nascem entre 6 e 15 minutos, a taxa de sobrevivência é menor
e a incidência de lesões neurológicas é de em torno de 15%. Há relatos de casos demonstrando que a manutenção da vida em gestantes com morte cerebral ou em coma permite o parto em idade gestacional maior e em situação mais favorável de sobrevivência fetal. Então, se você consegue prolongar aquela vida daquela paciente, a possibilidade de sobrevivência desse bebê é maior. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre as principais assistências aos traumas. Leiam algumas bibliografias que eu vou estar repassando para vocês para complementar essa aula, e eu vou estar repassando também as atividades propostas para vocês fazerem em relação à aula. Muito obrigado.